Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho aí. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, vermelha. Tá. Vamos falar um pouquinho aí das leis ponderais, tá bom? Então, graças a dois químicos franceses, Antoine Lavoisier, que a gente escuta mais falar só de Lavoisier, né? E Joseph Proust, também aqui, pega-se só o segundo nome dele. Então, eles ficaram conhecidos, né? Lavoisier e Proust. Eles criaram combinações químicas tão boas que elas ficaram conhecidas como as leis ponderais. E Dalton, a partir dessas leis ponderais, ele propôs o primeiro modelo atômico. Então, foi muito importante o estudo de Lavoisier e de Proust, né? Então, o que são essas leis ponderais? São postulados que relacionam as quantidades de massa e matéria de reagentes e produtos numa reação química. Tá, mas o que é reagente? O que é produto? Então, vamos só lembrar aqui de um bolo. O que você precisa para fazer um bolo? Leite, ovos, né? Então, isso que são os nossos ingredientes, é como se fossem os reagentes. O que eu preciso para fazer uma reação química acontecer? Eu preciso de reagentes, né? Isso vai gerar produto, igual, né? No caso de um exemplo do bolo, eu preciso dos ingredientes, preciso bater tudo ali, misturar, fazer o processo para ele se transformar o quê? No bolo, em um produto. Então, reagentes seriam os ingredientes, tá? E produto é o que eu vou gerar com esses reagentes. Então, nós temos aí a lei de Lavoisier, a lei da conservação de massas e a lei de Proust, a lei das proporções definidas. O que foi essa lei de conservação de massas? Lavoisier ficou famoso com essa lei de conservação de massas e uma frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por quê? Ele pegou o mercúrio puro, colocou numa retorta, né? Que aqui tem um forno, né? E esse recipiente aqui, vocês vão ver que ele é fechado. Ele dá a volta aqui e entra dentro desta cuba. Quando ele aquece, o que acontece? Aqui dentro tem ar, né? Então, esse mercúrio vai reagir com esse ar, vai formar o óxido de mercúrio 2, que é o oxigênio, né? Incorporando esse mercúrio, aí ele evapora devido ao calor aqui, condensa, né? E cai e vem para cá. O que acontece com o mercúrio que está dentro da cuba? Vai aumentando, né? Então, Lavoisier descobriu que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o ferro, quando se juntou ao ar, se transformou em óxido de mercúrio. Então, ele observou que se o sistema permanecesse fechado todo o tempo, a massa de todas as substâncias envolvidas no início seria igual à massa de todas as substâncias no final, ou seja, não houve perda nem ganho de massa. Seria o que? A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Por isso que ficou famoso, né, a frase dele que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo que eu tenho antes de uma setinha nas minhas reações químicas é chamada de reagentes. Tudo que eu tenho depois da setinha são chamadas de produtos. Então, se você somar aqui, ó, 100 mais 8, 100,5 mais 8 vai ser igual a 108,5. Então, total de massa de mercúrio metálico mais o oxigênio, eu vou ter aqui 108
1,5 gramas, né, de reagentes. E no produto, quando forma o óxido de mercúrio, também eu vou ter 108,5 gramas de produtos. Então, a massa de reagentes é igual à massa de produtos. Isso Lavoisier descobriu, tá? Um exemplo aqui, se eu pegar um zinco metálico, tá? Colocar ele no ácido sulfúrico, eu vou ter como produto dessa reação sulfato de zinco mais o gás hidrogênio. O que acontece? Se eu tiver em um recipiente fechado, eu vou descobrir que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, porque a massa dos reagentes vai ser igual à massa dos produtos. Se eu pegar o zinco tem 65 gramas. O ácido sulfúrico tem 98 gramas, porque o hidrogênio pesa 1 grama. O enxofre pesa 32 gramas. E o oxigênio, 16. Só que eu tenho 4 oxigênios, então seriam 4 vezes 16 mais 32 gramas mais 2 hidrogênios, 2 vezes 1 grama. Então, vai dar 98 gramas. A mesma coisa aqui, né? Eu tenho um zinco, um enxofre, 4 oxigênios. Então, 4 vezes 16 mais 32 mais 65. Vai dar 161 gramas. E o gás hidrogênio, cada hidrogênio tem 1, vai dar 2 gramas. Então, se eu somar aqui 65 mais 98, vai dar 163 gramas de reagentes. Se eu somar 161 mais 2, vai dar 163 gramas de produtos. Então, a massa de reagentes é igual à massa dos produtos. Tá, mas se eu fizer isso aqui em uma área aberta, o que vai acontecer? Sabe que o gás hidrogênio, né, é um gás, então o que ele vai fazer? Ele vai para o ambiente. Então, se eu realizasse esse experimento do Lavoisier em ambiente aberto, qual seria a massa do produto formado? Eu iria ficar só com 161, porque esse hidrogênio ele ia se dissipar no ambiente. Tá? Então, minha massa seria o quê? Menor. Eu teria uma perda de massa. Tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui, que eu percebi algumas dúvidas com relação a ganho e perda de massa. Tá? Aqui eu tenho ferro metálico, né, um pedaço de ferro, que se juntou ao oxigênio do ar, né, formando o ferro 2O3. Ferro 2O3, ele é o quê? A ferrugem, né? É o ferro oxidado. Então, aqui eu tenho 2 mols de ferrugem. 2 vezes 161, que vai ser igual a 320. 2 vezes 160, né? Que vai ser igual a 320. E como que é formada essa massa aqui? Isso vocês vão ver lá no segundo ano, tá? Eu só estou mostrando para que vocês entendam. Um ferro tem 56 gramas. Aqui eu tenho 4 mols de ferro. Então, 4 vezes 56, que vai dar 224. Aqui eu tenho o O2, que é o gás oxigênio. Porém, um oxigênio sozinho é 16. Então, eu vou ter que multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Né? 6 vezes 16 vai dar 96, tá? 6 vezes 16, 96. Aqui, só eu posso fazer de duas formas. Ou eu multiplico aqui 2 vezes 2, 4 ferros, mais 2 vezes 3, 6 oxigênios. Ou eu faço aqui primeiro, tá? A ferrugem,
que é ferro 2O3, que vai dar 160 gramas, né? Que é 2 vezes 56 mais 3 vezes 16. E depois eu multiplico pela quantidade de mols. Então, vai ser 2 vezes 160, que vai ser igual a 320 gramas, tá? E o que que acontece aqui? Aqui eu já vou ter um ganho de massa. Por que ganho? Se lá foi perda, né? Se tivesse em ambiente aberto. Aqui eu teria um ganho de massa. Vamos ver em ambiente aberto. Eu pego um pedaço de ferro metálico, ele está prateado, né? Todo limpinho, direitinho, deixo no tempo, tá? Esse ferro metálico, ele vai reagir com o ar, né? Com o oxigênio presente no ar e vai formar o óxido de ferro, ferro 2O3. E o que que acontece aqui? A massa vai aumentar. Um ferro só é 56, certo? Aí, ferro 2, só no ferro que eu já aumentei, ó, O3, né? Já aumentou a massa. Por exemplo, aqui, 4 ferros, se eu pegar 4 ferros, 4 mols de ferros, eu vou gerar 2 mols de ferro 2O3. Então, 4 ferros a gente viu que tinha 224, e 2 mols de ferro 2O3 vai transformar em 320 gramas de ferrugem. Então, você vê aqui que a massa aumentou, houve um ganho de massa, tá? Então, em recipiente aberto, eu posso ter perda se o gás que gerou for para o ambiente, for dissipado, vai ser dissipado no ambiente, né? Porque é um gás, então eu teria perda de massa. O que não aconteceria se fosse em recipiente fechado. E no caso do ferro, em que o oxigênio do ar ele vai reagir com o ferro, ele vai ser incorporado ao ferro, se transformando ali em ferrugem. Então, vai aumentar o peso desse ferro, tá? Então, a diferença aí entre ganho e perda em recipientes abertos, na lei de Lavoisier. A lei de Proust. Proust aproveitou os estudos de Lavoisier, que já tinha visto que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e ele criou a lei das proporções definidas. Então, observando a reação aí de formação da água, nós podemos observar que há uma correlação entre as massas de hidrogênio e oxigênio. E aqui é como se fosse o bolo de novo. Se eu tenho uma receita de bolo, eu vou ter um bolo pequeno. Se eu uso um ovo para fazer um bolo pequeno e eu quiser um grande, eu vou usar 2 ovos. E se eu usava um copo de leite, eu vou usar 2 copos de leite. Então, se eu dobrar a receita, vai ser o quê? Na mesma proporção, não é isso? Então, ele viu aqui, ó, gás hidrogênio mais meio de O2, mais vai formar o quê? Água. Tá? Então, novamente aqui, ó, reagentes e produtos. Hidrogênio é 1 grama, oxigênio 16, porém só tem um meio de O2, então meio vezes 2 oxigênio, 2 oxigênios seriam 32. Meio vezes 2 vai dar 16 gramas. E a água, eu tenho hidrogênio, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, 16 mais 2, 18, tá? A mesma coisa aqui, ó, 2 gramas de hidrogênio mais meio de O2 vai dar 18. Então, 2 mais 16, 18. Se eu dobrar essa receita, tá? Essa reação, se ao invés de 2 gramas eu colocar 4 de gás hidrogênio, aqui também eu vou ter que dobrar. Então, aqui ao invés de meio vai ser 1. 1 mol de O2, 2 vezes 16 vai dar 32. Ó, dobrei a relação, dobrei aqui. Então, consequentemente, aqui eu teria 2 mols de H2O, que seria o quê? 36. Daria tudo certinho.
dobrando mais, aí ele foi vendo que a proporção era a mesma. Se ele pegasse 2 gramas, tá? E dividisse por 16, se ele pegasse aqui a massa de hidrogênio, dividir pela massa do oxigênio, ele vai ver que a relação é 1/8. Se ele pegar 4 dividido por 32, a relação também é 1/8. E 16 por 128, a relação também é 1/8. Aí ele viu que a proporção é a mesma. Se eu dobrar, se eu triplicar, eu terei o triplo de produto, tá? Então, ele descobriu, né, essa proporção definida. Um exemplo, né? Então, observe, isso aqui é um exemplo que está na apostila de vocês, que vocês já fizeram, né? Então, aqui, a lei de Proust. Se você tiver 2 gramas de hidrogênio combinados com 8 de oxigênio, ela está de acordo com a lei de Proust? A gente viu aqui que 2 gramas de hidrogênio está para 16 de oxigênio. Não tem como ser 8 aqui, que vai faltar, né? Porque se eu tenho H2 mais meio de O2, essa proporção de reagentes e produtos tem que bater, tá? Eu tenho 2 hidrogênio aqui, então aqui também eu tenho 2, ó. Meio vezes 2 vai dar o quê? 1 oxigênio, tá certinho. Então, aqui eu tenho 2 gramas, aqui eu tenho 16 gramas. Para formar água, né, que dá 18 gramas. Se eu tiver 8 só aqui, eu vou ter 2 mais 8, 10. 10 gramas eu não formo água. Então, não estaria de acordo com a lei de Proust. Tá? Tem que ser a proporção certa. Tá bom? Essa outra, 1,25 de hidrogênio, então vamos lá, H2 mais meio de O2, dando H2O. Essa é a relação, tá? Eu tenho 2 gramas para 16, formando aqui 18. Se eu tiver 1,25 gramas de hidrogênio, combinados com 5 gramas de oxigênio, está certo? Vamos ver. Então, deixa eu fazer a continha aqui. A gente já viu que 2 dividido por 16 vai dar 1/8. Então, vamos ver se 1,25 dividido por 5 vai dar 0,25. Ou seja, isso daqui, 1 dividido por 8, dá 0,125. Já 1,25 dividido por 5 vai ser igual dividido por 5 vai ser igual a 0,25. Então, já pode ver, ó, que 0,25 é diferente de 0,125. A relação não é igual. Então, não está de acordo com a lei de Proust também. Não está de acordo com a lei de Proust. Então, gente, é só para vocês entenderem o que é, né, a lei de Lavoisier e o que é a lei de Proust. É simples, porém não é para vocês fazerem conta ainda assim de massa, isso daqui vocês vão ver no segundo ano, pode ficar tranquilo, tá? Mas é para vocês só compreenderem essa lei que é muito importante e vocês vão ver ainda para frente bastante coisa sobre isso, até mesmo na faculdade, tá? Então, isso aqui eu tirei do livro que eu já trabalho com ele, que é Elementos de Química Geral,
que é do CEDERJ, tá? Você vê que lá na frente, quem seguir a área de biologia, de química, de engenharia, de produção, tudo vai ver isso daqui ainda. Então, ela é muito importante a compreensão dessas leis, tá? De Lavoisier e de Proust. Então, qualquer dúvida aí, pode me perguntar a hora que quiser eu respondo, tá? Então é isso, pessoal.